Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 21, de 27 a 40. Atos 21, de 27 a 40, diz assim: E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o, mata-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Senhor nosso Deus, muito obrigado por este dia, quando nós estamos aqui em tua casa desde as primeiras horas da manhã. Muito obrigado, ó Deus, porque louvamos o teu nome, glorificamos ao Senhor. Já estudamos a tua palavra em escola bíblica dominical, já oramos e já louvamos, cantamos hinos de louvor ao Senhor, já fomos edificados por vários textos bíblicos e pela promoção de missões nacionais. Agora, Deus, quando nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, desejamos ouvir a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. Te pedimos que o Senhor nos edifique através dela. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vimos que o apóstolo Paulo era um grande missionário, chamado apóstolo dos gentios. Realizou 3 grandes viagens missionárias, pregou o evangelho por muitos lugares, pregou o evangelho na Ásia, pregou o evangelho na Macedônia, levou a palavra de Deus a muitas cidades, plantou igrejas, pastoreou essas igrejas de inúmeras formas diferentes,
capacitou líderes para que esses líderes pudessem dar continuidade ao trabalho nessas igrejas plantadas. E agora, quando ele retorna a Jerusalém, trazendo de algumas dessas igrejas uma oferta para abençoar o povo em Jerusalém que estava passando por dificuldades, ele é recebido no templo com violência. E essa violência, por mais que nós possamos pensar de alguma maneira que era uma violência gratuita, não era. Era violência fruto do preconceito, fruto da intolerância religiosa. Era a violência fruto do entendimento equivocado daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava sendo falado. Nós vimos nas semanas anteriores, principalmente na semana passada, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele não pregava contrariamente aos costumes judaicos. Ele pregava que não era necessário cumprir os costumes judaicos para quem não era de origem judaica, ficando então livre para não cumprir os costumes judaicos, os gentios, e livres para cumprirem os costumes judaicos para os de origem judaica. O apóstolo Paulo então prega o evangelho, o cristianismo, a mensagem salvadora de Cristo, extensiva a todos, mas na medida da cultura de cada um, daquilo que precisava ser identificado, daquilo que precisava ser modificado. A modificação interior interfere naquilo que nós realizamos exteriormente. Então, o apóstolo trazia essa mensagem. Mas, para os do judaísmo, que permaneciam apegados ao judaísmo, ouviam de um homem judeu de nascimento, como o apóstolo Paulo, e deturpavam, primeiro, em suas mentes e em seus corações, aquilo que ouviam. É interessante como a mesma palavra pregada é ouvida de diferentes maneiras por diferentes pessoas. Eu penso sempre que aquilo que eu falo da palavra de Deus entra em contato com aquilo que você já viveu, com a sua história de vida, e até mesmo com a sua história dentro da igreja, de forma que a mensagem que é falada é a mesma, mas a mensagem que é ouvida é diferente. Cada um ouve conforme a sua história, a sua vivência. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir. O nosso Senhor, sabendo disso, Ele sempre fala. Lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Nós precisamos ter o coração aberto para ouvir. É muito triste quando nós fechamos o nosso coração e não nos deixamos ouvir aquilo que é falado. Não conseguimos compreender aquilo que é falado por causa dos nossos preconceitos. E esses homens aqui vão levar Paulo à prisão por uma falsa motivação.
uma motivação que nós sabemos não é verdadeira, um motivo que o próprio Tiago falou no texto que nós lemos na semana passada, que não era um motivo verdadeiro, que Paulo era cumpridor da lei. Acontece que até quando Paulo estava cumprindo a lei, isso era visto com maus olhos. Quando a gente age com preconceito, até o que a gente ouve, até o que a gente vê, soa diferente, chega diferente. Essa mensagem de hoje tem um objetivo muito claro, para que nós possamos ter mentes e corações, ouvidos bem abertos, para ouvir claramente aquilo que Deus fala, para que não permitamos que preconceitos, que ideias pessoais, que circunstâncias da vida bloqueiem o nosso entendimento da palavra de Deus. Então vamos ver como é que isso acontece no texto. Vamos verificar no texto que nós lemos, Paulo preso sob falsa acusação, sofrendo violência devido à intolerância religiosa. Olha comigo o verso 27. O texto começa mostrando para nós que ocasião era essa. O texto começa dizendo: quando os 7 dias estavam quase a terminar. Então, esses 7 dias era o período do Pentecostes. Era uma das 3 grandes festas que os judeus observavam. E essa mesma festa, anos atrás, foi a festa onde houve aquela primeira manifestação do Espírito Santo, onde houve a descida do Espírito Santo. Você deve se lembrar, nós vimos em Atos capítulo 2, quando houve a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Essa é uma festa realizada anualmente, em que muitas pessoas vão a Jerusalém para participar desses festejos, para participar dessas cerimônias, para participar dessa atividade religiosa que acontece no Templo de Jerusalém. Então, a cidade estava lotada, a cidade estava muito cheia. Milhares de judeus de todos os lugares saíram e se dirigiram até Jerusalém para participarem dessa festa, a festa de Pentecostes. E quase no final da festa, quase quando está terminando, veja, quando há uma festa, um festejo, uma celebração religiosa, normalmente isso é motivo de alegria, isso é motivo de festejar. Essa festa é uma festa para festejar, para glorificar, para celebrar. Mas se transforma numa situação horrível. Quantas vezes nós estragamos a festa? Quantas vezes uma pessoa, quantas vezes um grupo de pessoas, quantas vezes uma ideia estraga a festa? E quando a festa quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, então o texto diz quando, e agora diz quem? Os judeus da Ásia. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, não quem criou essa situação,
não foram os judeus que habitavam em Jerusalém. Não foram os judeus da região de Jerusalém. Nós vamos ver daqui a pouco por que ele faz questão de dar essa descrição aqui de quem eram as pessoas, mas importa nesse momento nós entendermos que havia judeus espalhados, os judeus chamados da diáspora, os judeus que estavam espalhados por várias regiões. Todos eles, ou melhor, muitos deles, na ocasião das festas, se deslocavam para Jerusalém. Então, esses aqui eram judeus que moravam na Ásia. Eu chamo a sua atenção para o fato que a cidade de Éfeso era uma dessas cidades da Ásia. Então, muito bem, os judeus da Ásia, vendo Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Então havia um grupo menor entre todos aqueles judeus que estavam no templo nesse dia, um grupo menor lança a mão de Paulo, ou melhor, um grupo menor alvoroça o grupo todo, alvoroça os outros. É incrível, irmãos. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: a igreja pensa assim. E muitas vezes a gente diz, a igreja pensa assim, e é um pequeno grupo da igreja. Um pequeno grupo de irmãos. Eu tenho, ao longo da minha vida, muitos aprendizados com o pastor Jairo, que os irmãos sequer imaginam. Aprendi muito quando ele era meu professor, tenho aprendido nesses últimos tempos aqui, mas houve uma passagem, quando ele era presidente da Ordem dos Pastores, e eu era secretário da Ordem. E naquela ocasião estava acontecendo um problema muito sério nas igrejas, um problema de desvio doutrinário muito sério, de algumas igrejas seguindo a um determinado modelo, a um determinado pensamento esposado por um homem que teve uma visão e criaram toda uma situação em torno disso. E aí, coube à Ordem dos Pastores tratar alguns pastores que estavam levando as igrejas a adotarem aquela ideia. E eu me lembro muito bem que numa dessas oitivas, num desses momentos de ouvir os pastores, aquele irmão falou assim: porque a igreja quer isso. E aí me chamou muita atenção o direcionamento que o pastor Jairo disse. Quem quer isso? Ele disse: a igreja. Aí o presidente da ordem perguntou: mas quem da igreja? E ele repetiu: a igreja. E então o presidente perguntou assim: mas quantas pessoas da igreja? E ele falou: a liderança. Quantas pessoas da liderança? Umas 5 pessoas. E aí o presidente disse: mas o irmão não pode dizer que 5 pessoas são a igreja, porque a igreja é muito mais do que 5 pessoas. É incrível como um pequeno grupo pode alvoroçar um grupo muito maior. Os
judeus da Ásia, que o texto está falando, esses judeus da Ásia eram um pequeno grupo, e esse pequeno grupo alvoroçou todo o povo. E aí esse povo grande alvoroçado lançou mão do apóstolo Paulo. Veja, dentro do templo. Você que estava conosco semana passada sabe o que Paulo estava fazendo dentro do templo. Ele estava cumprindo o voto junto com os 4 irmãos que tinham voto de Nazireu. Você se lembra disso? Era um voto de purificação. E ele estava ali junto com esses 4 irmãos, cumprindo esse voto. Esse voto era mais ou menos assim: a pessoa fazia um voto a Deus, deixava o cabelo crescer por certo tempo. Depois, quando ele estava com o cabelo bem grande, a gente lembra lá do Sansão, né? Depois, quando ele estava com o cabelo bem grande, chegava na época de cumprir o voto, ele raspava o cabelo e queimava esse cabelo junto com uma oferta em sacrifício a Deus. E esse voto era um voto que fazia parte da estrutura religiosa dos judeus. E o apóstolo Paulo estava dentro do templo nesse voto de purificação. E nesse momento exato ele é tomado. Lançaram mal dele. Verso 28. Clamando: varões israelitas, acudi. Esse era um jeito deles de gritar quando alguém estava profanando, quando havia uma preocupação com a pureza do templo. Ora, Paulo estava ali justamente para se purificar, e eles o acusam de trazer impureza para o templo, de profanar o templo. E eles então dão esse grito, que era um grito característico: irmãos, acudi, vamos tomar sentido, vamos fazer alguma coisa, vamos resolver esse problema. Olha a acusação: este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então, qual era a acusação? Que Paulo agia, ensinava a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Nós já vimos que isso não era verdade, que ele não estendia isso a todos, mas apenas quem não era de origem judaica. E o segundo: introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. O que eles querem dizer? Ele trouxe para dentro do templo gentios. Aqui cabe uma explicação, que é o seguinte: o templo de Jerusalém, esse templo, era dividido em algumas diferentes áreas restritas a diferentes pessoas. Então havia um ambiente onde só os sacerdotes ficavam, havia um outro ambiente onde os gentios ficavam, havia um outro ambiente onde as mulheres judias ficavam, e havia um outro ambiente onde os homens judeus ficavam. Esses ambientes eram separados por muros. Havia um muro separando o ambiente dos gentios para o ambiente dos judeus. Havia inclusive portões que fechavam o acesso de um ambiente ao outro, e palavras escritas dizendo que o gentio não deveria passar para lá. Eles entendiam que um gentio entrar naquele ambiente específico, restrito dos judeus, era
trazer impureza, era profanar aquele ambiente. E aí eles dizem, olha, Paulo introduziu no templo gregos, gentios, era a forma deles dizerem, e profanou este santo lugar. Ou seja, nada disso era verdade. Paulo estava ali acompanhado dos 4 carecas, né? Os 4 ex-cabeludos que tinham raspado a cabeça. Paulo estava acompanhado dos 4 carecas e assim, pelo menos eles viam uma careca tudo igual. E aí o texto continua, verso 29. Porque tinham visto com ele, com Paulo, na cidade, a Trófimo de Éfeso, o qual pensaram que Paulo introduzira no templo. Ou seja, os judeus que eram da Ásia, de Éfeso, estavam em Jerusalém e viram Paulo caminhando na cidade de Jerusalém com Trófimo, que era um gentio de Éfeso. Eles conheciam Paulo e conheciam Trófimo, e viram Paulo circulando na cidade com Trófimo. Quando eles olham dentro do templo e veem Paulo em companhia dos 4 carecas e eles não reconhecem, eles pensam que um deles é Trófimo e que aí possivelmente ou provavelmente os outros 3 eram de Éfeso também. E logo eles criam numa verdade que não era verdade. Não era sem motivo que eles pensavam isso. Veja o texto, o evangelista Lucas, o historiador, ele está mostrando para a gente por que eles chegaram a essa conclusão. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que uma coisa é verdade sem ser. É muito triste tirar conclusões precipitadas. É muito triste se equivocar no julgamento que nós fazemos de alguma coisa. Às vezes, o pai castiga o filho sem ouvir, tirando conclusões precipitadas. É muito ruim quando a gente comete uma injustiça dessa. É muito ruim. Qualquer um de nós se sente mal quando tira uma conclusão precipitada. É por isso que a Bíblia nos ensina a não julgar. E veja, eles julgaram e vão tomar, ou estão tomando, já cumprindo uma sentença de um julgamento que eles fizeram sem ouvir a outra parte. Totalmente tudo errado, tudo equivocado. Mas, infelizmente, em matéria de religião, o povo tem muita facilidade de julgar. Muita. E é exatamente por isso que a palavra está nos mostrando por que nós não devemos fazer assim. Tomar decisões, fazer julgamentos com aquilo que a gente acha que é verdade. Verso 30. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve um grande concurso de povo,
e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, ou seja, para fora daquele átrio, para fora daquele espaço onde eles estavam, e logo as portas se fecharam. Lembra que eu falei que tinha porta, dizendo para quem não fosse judeu não entrar? Eles tiram Paulo de lá de dentro, até porque não se podia cometer violência lá dentro, não podiam matar uma pessoa lá dentro. E o desejo deles naquele momento era de vingança. Eu imagino aqui esses homens rilhando os dentes de ódio, querendo vingança. Gente, como que dentro da casa de Deus isso pode acontecer? 31. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Corte é um destacamento do exército romano de cerca de 1000 soldados. Era um destacamento desse tamanho que estava em Jerusalém. E eles estavam numa fortaleza e também espalhados pela cidade. Então esse tribuno da corte, que era como que uma espécie de governador, ele estava nessa fortaleza. Sabe aonde era a fortaleza? Bem do lado do templo. A fortaleza bem do lado do templo. Sabe por quê? Para eles poderem ver o que estava acontecendo. Era um povo muito agressivo, era um povo muito que se alvoroçava. Então havia vigilância. Então o tribuno da corte recebeu o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, ou seja, soldados e até oficiais, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então eles estavam batendo nele, chegaram às vias de fato de violência contra ele, e iriam linchá-lo, bater até a morte. Mas aí chegou a autoridade romana, e então eles pararam de bater. 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu. Essa aqui é uma prisão que tem dois aspectos. Tem um primeiro aspecto de proteger Paulo. E tem um segundo aspecto de segurar para entender o que estava acontecendo. O prendeu, mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Enquanto os religiosos não perguntaram o que ele tinha feito, não perguntaram se era assim, a autoridade administrativa perguntou. É triste quando a autoridade administrativa tem atitudes mais nobres, mais ponderadas do que os crentes. Isso não é um bom testemunho. 34. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra.
Mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Então ele pergunta, o que ele fez? Ele não adiantava responder porque ninguém ouvia, estava um alvoroço. E até a multidão não conseguia dizer o que ele tinha feito, porque falava todo mundo ao mesmo tempo, aquela coisa alvoroçada, ele não tinha como apurar o que havia acontecido ali. Então, mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. Então, vamos subir as escadas e vamos colocá-lo preso lá na fortaleza. Havia uma escada, 2 lances de escada que davam acesso da fortaleza para o templo. Era estratégico isso, porque os alvoroços começavam ali. Então ele tinha uma escada particular que levava ali. Então ele leva Paulo para a fortaleza. Ele vai levando Paulo para a fortaleza. E essa multidão vem atrás, gritando e querendo continuar a sua violência. Verso 35. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Então, teve que os soldados usarem de energia para mantê-lo a salvo, por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo o seguia clamando, mata-o. Aqui nós precisamos entender que o autor de Atos é o mesmo autor do Evangelho escrito por Lucas. É o próprio Lucas, escreveu Atos como o primeiro tratado, ou melhor, Lucas como o primeiro tratado e Atos como a continuação do segundo. Aqui, é claro que não dá para comparar o sacrifício, não dá para comparar o que aconteceu com Cristo com o que aconteceu com Paulo. É incomparável, porque a violência que Cristo sofreu era no nosso lugar. A violência que Cristo sofreu é para nos salvar. Por isso, só Jesus Cristo salva. A violência que Cristo sofreu é a violência que nós merecíamos e que Ele sofreu para pagar pelos nossos pecados. Não é esse o caso de Paulo, mas o autor do escrito de Atos, ele está mostrando para a gente que existe alguma semelhança, alguma aparência do que aconteceu com Cristo e do que aconteceu com Paulo, extensivo a nós, porque podemos sofrer em algum momento violência, até mesmo violência física, mas quando não, violência verbal, violência psicológica, ser maltratado por alguém por questões religiosas. Matam, parece com crucificam. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Então, pensa na cena. O povo vem atrás, querendo continuar a violência, os soldados vêm trazendo Paulo, o tribuno, junto, e aí o povo fica ali porque os soldados os detêm, e Paulo vai sendo levado pela escada. Quando ele vai chegando perto da fortaleza, ainda na escada, ele diz para o tribuno: eu posso falar com o senhor? E o tribuno se espanta,
Ué, você sabe o grego? Ele estava pensando que ele estava lidando com um judeu comum, dali. Com um daqueles alvoroçadores. Então ele diz, ué, você sabe falar o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores. Ou seja, ué, peraí, aquele egípcio sabia falar o grego, você sabe falar o grego, será que você é aquele egípcio? Aí Paulo disse, na verdade eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Paulo está falando grego com ele. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, ele vira para o tribuno com todo o respeito, porque nós devemos respeitar as autoridades. Ele vira para o tribuno com todo o respeito e diz, eu posso falar com o senhor? Ué, você sabe falar grego? Você então é aquele que fugiu para o deserto com 4.000 salteadores para fazer violências? E Paulo diz, não, eu não sou egípcio, eu sou cidadão romano, sou de Tarso, cidade importante. Então, já que eu estou falando com o senhor, eu posso me dirigir à multidão? O que ele queria era falar com a multidão, mas primeiro ele pergunta se pode falar com o tribuno para pedir essa permissão. E havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. O discurso que ele falou, nós vamos ver na semana que vem. Nós concluímos aqui a nossa mensagem de hoje, olhando para esse finalzinho do texto e dizendo o seguinte: aquilo que fazem contra nós não justifica pagar o mal na mesma moeda. Paulo sofre violência, é espancado quase até a morte, mas mantém a serenidade, mantém a forma de agir que deve ser própria de nós cristãos. Respeita a autoridade e respeita o povo. Fala ao povo na língua do povo. Ele fala em grego com autoridade e fala em língua hebraica com o povo, porque essa era a língua que o povo entendia. Ele faz questão de falar ao povo de forma respeitosa, compreensível, mostrando para eles e para nós que a violência que sofremos não deve fazer com que também sejamos violentos. O mal que sofremos também não deve nos fazer sermos maus. Que devemos pagar o mal com o quê? Com o bem. Porque o bem vence o mal. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós sejamos cristãos autênticos, verdadeiros, livres de preconceitos, de violência, livres de julgamentos,
e livres de fazer o mal, que possamos, mesmo quando sofremos, fazermos o bem. Que Deus te abençoe. Com oração silenciosa, o culto estará encerrado.